6 irmãos, 2 falecidos, mas assim, de uma forma, minha mãe nos educou com muita dificuldade, porque vivemos numa época completamente diferente da atual, onde muitas coisas nos faltavam. Não tínhamos esse lado bem bom que a sociedade atual encontra, que tem. Financeiramente falando, foi uma época muito difícil. Para minha mãe nos criar, ela passou por muitas dificuldades, sendo lavadeira, né, de sol a sol, trouxa de roupa na cabeça, não possuía água encanada na nossa cidade, tinha que ir para os riachos para, dessa forma, nos sustentar. Sendo mãe solteira, além do mais, negra, pobre, onde a sociedade da época trazia isso como um certo nível social. Nível nada, né? Ficava lá embaixo. 7 filhos, com tanta dificuldade e, além do mais, sem um pai, foi, assim, doído. As histórias que ela própria nos contava, dos perrengues que ela passava na lida do dia a dia, para ter que colocar o pão de cada dia para todos nós, não foi fácil. O calçado, o vestuário, o remédio, os brinquedos, né? Então, os brinquedos, por exemplo, eram feitos. Quisera eu ter um brinquedo comprado numa loja, uma boneca especial. Isso era luxo. Eu não tinha. As poucas bonecas que eu tive foram bonecas feitas de pano pela minha avó. E minha mãe, quando tinha tempo, também confeccionava e me punha também para confeccionar junto. O alimento, então, esse daí dói no meu peito quando eu falo, porque a pessoa trabalhar diariamente, de sol a sol, como eu já repeti várias vezes, porque de sol a sol mesmo, no sentido literal da palavra, e ainda faltar o alimento, era doído, era sofrido. Às vezes, quando nós comíamos um ovo, era como se nós estivéssemos comendo um belo bife de frango, porque não era todo dia que a gente tinha um ovo para comer. Mas, por outro lado, diante de tantas dificuldades, o amor, o carinho, a dedicação de minha mãe cobria todas essas dificuldades. Uma mãe que não media esforços para nos colocar no colo, para nos aconselhar. Ainda sendo analfabeta, não faltava nada disso para nós. Nos falava muito sobre Deus, sobre os valores, sobre ser responsável, sobre ser honestos, serem pessoas de bem. Na época, as carteiras não eram, as cadeiras, as mesas, né, da escola não eram individuais, eram mesas onde sentava-se em duplas. E aí era feita escolhas, todo mundo escolhia com quem queria sentar. E eu, como sempre, não era escolhida. Nunca fui escolhida. O primário todinho eu não fui escolhida. Eu sentava sempre sozinha. Achava aquela carteira tão longa, tão grande. Pelo fato de meus colegas, eu ficava imaginando, por que nenhum colega meu escolhe sentar comigo? A professora até que corrigia. Falava, pedia para os colegas, vamos sentar, tem que sentar com Nilma. E eles não me escolhiam. Até que um dia eu descobri que o que causava essa separação era a cor da minha pele. Uma época em que a discriminação já gritava. Então, vivi uma época assim. E ainda assim eu não desanimei. Isso não me ofendia. Eu sofria, eu chorava.
não na vista dos meus colegas, porque lá na minha casa, quando eu chegava, eu contava para minha mãe o que acontecia. E ela, como sempre, analfabeta, mas as palavras não faltavam para ela me aconselhar, para ela me animar, para ela não me deixar parar de lutar, porque eu tinha um sonho muito grande de vencer. E meu sonho era ser professora. Na época dos meus estudos em Jequitinhonha, o ensino médio era diferente e os alunos já saíam com um curso profissionalizante. Eu saí com a formação de professora porque cursei o magistério. E no meio desse curso, nesse intermédio aí de estudo, eu tive a oportunidade de conhecer o amor de minha vida. Lá pelo segundo ano do magistério, eu comecei a namorar José Antônio. Eu saí, com minhas colegas lá, umas amigas, para irmos ao comício. Lá quem estava, Seu José. E nós começamos a namorar justamente nesse dia de um comício. Começamos a namorar no ano de 1982 e casamos no ano de 1986. Sentia dor no calcanhar, no meu calcanhar direito, e essa dor só foi agravando. O tempo foi passando e as pessoas, às vezes, ao passar pela rua, as pessoas falavam: Nilma, anda direito. E eu ficava sem entender, porque eu não sentia dor, Era uma dorzinha simples daqui, outra da acolá, que eu não levei muito a sério. E essa dor foi complicando, foi aumentando, até chegar o ano 2000, que eu tive a oportunidade de procurar um tratamento especializado. Nessa época, desloquei a Belo Horizonte, fui para Belo Horizonte e lá fiquei por um período mais ou menos de uns 3 meses, fazendo tratamento para descobrir o porquê daquela condição que eu me encontrava, que foi constatado, foi diagnosticado que eu tinha uma mielopatia. É uma doença que enfraquece os nervos e que causa essa dificuldade para locomover. E quando foi diagnosticado, os médicos até me perguntaram se na minha família teve alguém que chegou a ficar paralítico. E eu disse que minha mãe, sim, ela ficou paralítica, ela parou de andar, só que ela não fez exames assim sofisticados como eu, não teve a oportunidade de fazer, de ter um tratamento e para diagnosticar o problema. Tenho consciência do problema de saúde que carrego, mas ele não me deixa estagnada, não. Não paro, porque tenho uma cabeça muito ativa. Eu sei que eu vou conviver com esse problema. O importante é que eu faça a minha parte. Procuro locomover. Se estou triste, procuro ouvir uma música. Faço tanta atividade dentro da minha casa. Costuro, cozinho, Faço lanches. Aliás, vamos rir um pouco. Pinto e bordo. Sonhos, fome, tristeza, alegria, lágrima, sorriso, discriminação, superação. Até aqui eu vivi de tudo um pouco. Eu vivi na Fazenda Aliança, onde hoje vivem os sem terras. E vim de lá pequenininha para a Fazenda Senhor do Bonfim, onde meu pai teve um trabalho intenso. Ele começou como lavrador, vaqueiro, depois ele foi gerente da fazenda de um deputado, Dr. Oscar Cardoso, e ali eu vivi minha infância. Mas tive muitas dificuldades. Por quê? Exatamente porque eu adoeci, passei um período grande, doente. Teve a gente na brincadeira no curral, uma mosca entrou no meu ouvido e trouxe sérias consequências. Minha mãe, coitada, era desesperada com essa situação.
E meu pai sofria muito, mas era mais tranquilo. Mas diante de tanta situação sofrida, apareceu na minha vida uma pessoa que era praticamente o médico dessa cidade, seu Oliveira, que tratou muito de mim. E esse seu Oliveira tinha uma dedicação total comigo. Depois também tinha uma pessoa que era considerado um vidente, ele dava medicamentos, era seu Antônio Fabrício. E na época deu um medicamento e falou que eu ia dormir pelo menos 30 minutos ao usá-lo. E foi bem marcante essa história, porque eu dormi 1h30. E a partir daí eu só fui melhorando cada vez mais e fui curada. Mas eu acredito e tenho absoluta certeza que foi um milagre. E meu pai e minha mãe ensinava muito, por exemplo, a oração, como cumprimentar uma pessoa, por que devia cumprimentar as pessoas. Inclusive eu tenho isso de cumprimentar um e outro. Isso foi ensinado desde criança. Dá benção. Olhe, era todas as pessoas que chegavam, mais velhos, era preciso dar benção. O padrinho era tratado com todo respeito e dado benção. E eles preocupavam muito com a educação. Naquele tempo, o olhar do meu pai significava é para cumprir. O olhar da minha mãe era dizendo algo está errado e a gente já mudava. Eu era muito calada porque eu era bem estudiosa, bem dedicada. E ali no meu silêncio, o que eu escutava do professor, eu aprendia com muita facilidade. Eu tinha uma boa amizade com os colegas. Inclusive, apesar de ser tímida ali caladinha, mas eu fazia muita amizade. E uma mania das amigas que eu conseguia era de ir para a roça comigo, porque lá tinha cachoeira, tinha cavalo para montar, tinha brinquedos, né, bonecas e tudo mais. Nós fazíamos eleição da rainha da primavera, da rainha da pipoca, tudo tinha. O que aconteceu? Dentro da escola eu tinha as melhores notas, sempre fui uma das melhores alunas. Porque aí minha irmã casou-se e foi morar em Joaíma. Minha mãe, como tinha que arranjar alguém para ficar com a gente aqui, me mandou para Joaíma para morar com ela. E lá foi encantador, porque tinha professores bem interessantes. Minha irmã também já tinha muita amizade lá. E eu consegui continuar sendo a melhor aluna da sala. E aí, para dar continuidade aos estudos, eu tive que ir para Jequitinhonha. Em Jequitinhonha, fiz o magistério. Aí fui morar com Dona Zenólia Félix. Ela nos acolhia e como um pensionato. E aí o que aconteceu? Depois nós fomos para o pensionato, ia para a festa com a permissão da dona e era muito animado. Começou a adolescência, a história dos amores, a história da paixão, e isso aí foi uma das fases mais lindas da minha vida. Meu primeiro emprego foi no Movimento Brasileiro de Alfabetização, Mobral, que era só com esses idosos. É hoje educação de idosos, né? Mas foi interessante porque ali você conhecia cada pessoa que te trazia tanto amor no coração que o meu amor à profissão dobrou. Como eu tinha formado muito nova e ainda estava assim, sem uma certa experiência, a gente ficava em pânico para começar. É tanto que eu comecei com minha sala com 5 alunos e terminei com 45. Toda a vida eu tive um amor pela cultura, sou uma apaixonada da cultura. Como eu tinha alunos muito pobres e naquela época as pessoas não tinham oportunidade de trabalho, vivia mais na roça, tinha muitas dificuldades para colocar um filho para estudar. Aí o que eu fazia? Às vezes o menino sem calçado, aí fazia promoção e comprava o calçado. Ele não tinha uniforme, a escola também não podia dar. Então fazia festa de jovens, alunos, pais de alunos, né? Todos votaram para mim, eu fui a vereadora mais votada. E naquele tempo a mulher era bem discriminada. Tanto que eu fui mais votada e os que aqui já ganhavam sempre o primeiro lugar ficaram assustados. Quando eu cheguei, não tinha Câmara ainda, né? Cheguei na prefeitura para a primeira reunião, eu pensei, eu não vou aceitar, porque tinha 2 opções. Eu seria o mais votado ou a Câmara poderia escolher.
era antes da Constituição, e eles acabaram me escolhendo. Eles falaram, então a Alice, que é professora, ela faz as atas, e o outro assina, né? Ficou um secretário e eu não ocupei nenhum lugar na Câmara. Como era um mandato de 6 anos, aí com 2 anos eles me elegeram vice-presidente. No último ano, nos últimos 2 anos, eu fui presidente da Câmara. Eu também fui a primeira mulher vice-prefeita. Depois de vice-prefeita, quando o Jairo saiu, eu já fui escolhida para prefeita, até com a manifestação da população. Eu era muito festiva, sou. E o que acontece? Fiz as festas juninas exatamente em junho de 1996. Eu lembro-me que eu saí da festa e falei, é assim, eu tô indo embora. Depois eu lembrei, não, vou dançar ainda. Chamei meu vice-prefeito, que era Raimundo Nonato, e aí eu falei, eu quero que toque Adeus Mariana, que eu já vou embora. E quando eles tocaram, eu animei, dancei, fiz toda a movimentação. Ao sair de lá, eu peguei carona com o Dr. Geraldo, auxiliador, e a Abigail, e eu saí falando adeus, mercadinho. Pareceu que eu tive assim uma previsão. Nisso aconteceu o acidente. E nesse período do acidente, foi entre Bom Jesus do Amparo e Belo Horizonte. Foi o ônibus que bateu numa carreta. Eu era cadeira 2. Quando eu acordei, eu via todo mundo gritando. E aí eu vi que o ônibus estava tombando. Aí já não vi mais nada. Eu via muita coisa em cima de mim, que foi sacolas que foram caindo. E alguém dizendo assim, não tem mais ninguém aqui. Eles devem ter pulado e caído lá na ribanceira que foi. Aí o que aconteceu? Quando eles falaram isso, eu pedi, ó Deus, me dai força e voz para eu pelo menos gemer, e eu não conseguia fazer nada. Quando ele falou assim, eu vou aguardar a chegada da polícia, aí eu consegui gemer. Ele falou, vem, parece que tem gente aqui. Quando veio, falou, nossa, tem uma mulher. Quando eu acordei, eu estava no asfalto, gelado. E eu olhei para o céu e pensei, o que eu estou fazendo aqui? Tentei mexer com a perna, não consegui. Com a outra também não. Eu pensava, Deus, não deixa eu ir agora não. Deixa eu entregar a chave dessa prefeitura. E apareceu um senhor que passou a mão na minha testa, me chamou pelo nome e mandava eu dar um sinal. Mexa com seu dedo direito, mexa com seu dedo esquerdo. E eu fui obedecendo. Me levou, me internou no Hospital Mater Dei, mandou gastar o que precisasse, deu a entrada e que foi pedida em espécie e desapareceu até o momento. E essa pessoa até hoje, eu não sei quem foi. Então eu queria dizer que quando o desespero for maior na sua vida, Deus nos manda anjos. E esses anjos, eles vêm nos trazer a voz de Jesus Cristo, porque foi isso que eu senti na hora. E eu também agradeço de coração a todo o povo, que foi exatamente 22 de setembro. A multidão era completa. Eu vi lágrimas de verdade, eu vi sofrimento de verdade. Eu vi amor no coração. Então, se tem 1 ou 2 ou 3 que falou o contrário, para que eu vou lembrar? Se foi uma multidão que me abraçou verdadeiramente. Vivi grandes alegrias, vivi confraternizações, vivi emoções, vivi dificuldades, vivi momento de angústia, de dor, vivi momentos de amor. Vivi esperanças, mas vivi desespero. Vivi solidão, mas vivi emoção. Vivi tudo de bom que pode te compor na vida, mas vivi dificuldades. Vivi mentiras, vivi verdade.
Vivi momentos de pensamentos positivos, vivi de negativos, mas vivi vibração e vivi realização. Vivi alegrias incontáveis. E foi isso que eu vivi até aqui. Minha família era muito grande. Os lápis eram divididos. Os pacotes de macarrão geralmente vinham com lápis dentro. E a nossa família, geralmente tinha... meus pais tinham muitos filhos. Na minha infância também eu lembro a gente pegando lenha na cabeça. Por outro lado, também teve o seu lado alegre, né? O meu lado alegre de infância. Porque ao lado da minha casa, que era a Rua do Arame, a famosa Rua Goiás, ali existia um pasto. E tinha um capim que chamava o meloso. Então tinha um período do ano que ele soltava uns pendões vermelho, avermelhado. E eu lembro que eu e a galerinha saíamos correndo no meio daquele pasto. E as canelas da gente ficava toda grudando, assim, tipo uma gordura. E aquilo era muito interessante, a gente sair escondendo no meio do capim. Quando eu percebi que eu era rebelde na minha vida, foi quando eu comecei a encarar as pessoas e enfrentá-las olho no olho. Eu tive uma depressão profunda, muito profunda. Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Eu era aluno bolsista, eu não sabia falar, me defender, entendeu? Eu não tinha postura. Até que eu tinha um amigo que ele falava: Santos, começa a reagir, começa a reagir. Eu não conseguia reagir, eu saía chorando. É tanto que eu tinha uns colegas que falavam assim: Santos, você está com um olhar de peixe morto, um olhar de sofrido, entendeu? No colégio adventista, eu sentia atração pelos meninos. Tomava banho junto com os meninos, mas nunca tinha ficado com ninguém. Eu até 22 anos nunca tinha ficado com ninguém. Entendeu? Então, imagina esse sofrimento interior até 22 anos que eu tinha passado dentro de mim. E também um pouco da minha rebeldia também, pode ter sido um pouco da minha infância também. Desestrutura familiar também, tudo isso também pode ter gerado não, devido depois dos tratamentos que eu fui fazer futuramente, tudo isso me levou também à minha rebeldia. Uma das fases assim da minha vida que chamou a atenção, que foi a ênfase, o glamour. Eu arranquei a gravata, saí do armário, botei um tamanco. Gente, fiz uma kizumba dentro dessa cidade. Eu dou graças a Deus porque nessas aventuras loucas aconteceu episódios assim, muitos perigosos e que quase já me levou à morte por causa dessas aventuras loucas. E foi nesse período que eu comecei a fazer uso do álcool, que desde então eu não bebia, não fumava até os 22 anos. Eu não sabia o que era o álcool. Aí eu começava com uns vinhos leves. Aí depois vieram os mais pesados. E o tempo foi passando. Aí eu fui fumando. E foram me trazendo transtornos, problemas familiares. Mas só que diante de tudo isso, uma das coisas que eu nunca perdi foi a fé e nunca tinha parado de estudar. Isso aí não. A garra dentro de mim, a força, a vontade de vencer. Isso aí nunca. E veio do vinho parti para a cerveja. E na cerveja, eu já não bebia mais cerveja, era só a cachaça. Era o elixir da renovação. Eu já andava na minha bolsa já com a garrafinha de pinga. Pinga e cigarro. E nesse fuá todo, eu arrumei um namorado. Né? Arrumei um namorado e ele veio morar na minha casa, veio morar comigo.
E ele usava droga. E quando foi um dia, ele falou assim: Santos, que tal se experimentar? Eu disse a ele: não vou experimentar isso. Não, experimenta, é bom, vai, experimenta. Era um cigarro branco, normal, misturado com crack. Eu falei assim: não, eu não vou fazer isso. Não vai. Sabe aquela tentação, assim? Gente, eu peguei e fui. Eu dei o primeiro trago. Maldita a hora que eu dei o primeiro trago daquele ali. E foi pegando mais, e foi pegando mais. Eu fui fumando, e fui fumando, e fui fumando. E aí, eu trabalhava numa zona rural e eu já ficava louco pra chegar na sexta-feira vai lá pegar a paradinha. E ia pegar essa paradinha final de semana. Todo final de semana ia pegar essa paradinha. E aí, no caso, eu tinha que associar com a cachaça, né? Olha pra vocês verem quanta coisa absurda. Eu queria só o crack, porque dava sensação gostosa. Mas só que no outro dia, gente, era um sentimento de tão triste, era uma frustração horrorosa que meu coração doía. Tinha um dia que eu chorava sozinho dentro da minha casa, porque não é nada legal. É um vazio na alma que dá, um sentimento de solidão, você sente só, um sentimento de culpa. E não aconselho a você, jovem, a você que está me vendo nesse momento, dar o primeiro trago e nem tomar o primeiro gole de álcool. Fui para uma clínica, fiquei lá 8 dias. Ainda, chegando na clínica Oliveira, eu ainda estava com um pouco de rebeldia ainda, né? A clínica muito conceituada, fui muito bem orientado lá, né? Só que dentro de 8 dias eu quebrei uma das regras. Quebrei uma das regras e não podia quebrar, então eu fui encaminhado para outra clínica, para a clínica Vencer em Cláudio. O que eu estava precisando foi o encontro. A coordenadora Lúcia Rezende é muito espiritual. Ela coordena a clínica e eu tinha uma amizade muito forte com ela. E ela aplicava terapias Reiki em mim. O pai tinha falecido um mês antes de eu ir para a clínica. O pai morreu em agosto e em setembro eu fui. E então, lá na kardecista, eu comecei a sentir a presença de pai ao meu lado. Você não está só, Lota, que eles me chamam de Lota. Loló, você não está só, Loló, você não está só, eu estou com você, eu estou com você. E aí, quando eu via aqueles monte de acolhidos, cada um com um problema maior que o seu e tal, nossa, mãe, aí eu ia para perto das plantinhas onde eu tinha plantado para pai, e ali eu sentia um alívio tão grande, uma sensação prazerosa, parece que estava tirando de mim, e parece que estava retornando a viver. O prazer da vida estava retomando. Porque desde então eu não sentia isso. Quando eu fui fazer os meus laudos médicos para ir para a clínica, eu tinha até perguntado a médica clínica que me deu o laudo se eu ia voltar novamente a sentir a vontade de viver, porque desde então eu não sentia mais. Aí eu falei, gente, eu tô sentindo novamente a vida, eu tô sentindo. Aí cheguei pra Lúcia e falei, Lúcia, eu tô sentindo a sensação gostosa da vida. Aí eu comecei a mexer com as plantas, comecei a sentir com as plantas. Então isso foi algo assim, surreal. O tratamento de um dependente químico é só por hoje, tá? Ele é a longo prazo, ele vai ser para sempre. Só por hoje. Eu falo para vocês que hoje eu estou limpo. Já colocaram um punhal no meu pescoço. Já bateram na minha cara. Já roubaram dinheiro meu dentro da minha casa com turma.
É o conselho que eu dou para você, jovem. Afasta de droga, afasta de álcool, cai fora de turma, não coloque turminha dentro da sua casa. Tudo isso fizeram comigo e Deus me deu o livramento. Antes, clínica, vazio, solidão, sofrimento, angústia, algo que eu não aconselho para ninguém. É quando eu vejo assim que eu fui na lama, eu consegui sair da lama, eu atolei e consegui sair. Isso para mim é muito bom. Sejamos como a flor de lótus, vamos ter resiliência. Foi isso que vivi até aqui.